Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38, de 180, Pregações, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 38, de 180, Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Pregações. E Emmanuel vai nos explicar o que vem a ser este título. Este capítulo, então, que tem o nome Pregações, ele utilizou a passagem evangélica. Foi quando ele, então, lhes disse, os convidou: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Foi anotado pelo apóstolo Marcos, no capítulo 1, versículo 38. E então ele começa a nos explicar. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. E, todavia,
como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Vamos então aqui entender melhor. A passagem parece simples e é de fácil entendimento. Então Jesus disse para os seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então ele está convidando os seus discípulos. E Emmanuel vai dizer que nesse versículo 38 de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Mas Emmanuel diz que, todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, então ele está afirmando que o significado de pregação está tendo uma interpretação equivocada, né? Erroneamente interpretada. E diz que é razoável recordar que, com semelhante assertiva, ou seja, afirmativa do mestre, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Em outras palavras, Emmanuel está nos afirmando que quando Jesus dizia, como disse, que ia pregar nas vizinhanças, nas aldeias vizinhas, ele não estava simplesmente dizendo que o ato de pregar era de falar. Ele disse que o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Então, pregar para Jesus era também se sacrificar para que as suas palavras pudessem ser coerentes com o que ele estava falando. Nessa outra parte, ele diz: geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Então ele está afirmando que na Terra esta missão de ensinar está desmoralizada. E diz ainda que a ciência oficial dispõe de cátedras, né, de cadeiras. Cátedras em latim é cadeiras, professores, né, catedráticos. Então essa ciência oficial possui, né, os cátedras. E diz que a política possui tribunas. E a religião fala de púlpitos. E como ele está aqui falando da religiosidade, não é? Porque ele está falando da religiosidade, mas ele deu ali 3 formas que você tem de ensinar. 3 formas que você tem de ensinar. Mas vamos nos ater aqui à religiosidade, que são os púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por 2 modos diferentes de agir. Ele está aqui dando agora uma outra forma de interpretar, de falar. Ele está dizendo que com exceções louváveis. Então significa que a maioria dos que ensinam se caracterizam por ter 2 modos diferentes de agir. Isto é, falam uma coisa e fazem outra.
Ele está falando de uma forma geral. Mas ele diz que tem exceções louváveis. E diz, exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Então, quando está pregando, no ato de pregar, que está falando, suas atitudes estão sendo coerentes, não é? Então, vamos dar um exemplo. Então, quando o expositor espírita está falando, ele está também sendo amável, falando palavras bonitas, tendo gestos bonitos, não é? Lindos, mas adotam outras quando em atividade diária. Então, fez uma pregação no centro espírita. Naquele dia ele está muito amável, não é? E fala palavras de Jesus lindamente. Mas no outro dia ele já adota outro tipo de atividade, no seu falar e no seu fazer. Nessa outra parte, Emmanuel diz, daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. E o que ele está dizendo é que as pessoas que ouvem, então, esse palestrante, esse expositor, essas pessoas ficam com a perturbação. Por quê? E se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Isto é, ele lá no centro espírita, ele estava falando lindamente, sendo muito amável. Mas depois encontrou com ele na rua e ele já era uma pessoa áspera. Uma pessoa que já estava falando palavrão, uma pessoa que já estava falando mal dos outros, uma pessoa que já estava não sendo honesto ali na sociedade, não é? E outras coisas mais. Então, essa perturbação vai ocorrer naqueles que ouvem esse expositor espírita. É como ele colocou que mudar a roupa do caráter. Lá no centro espírita é uma coisa, fora é outra. E diz ainda, toda dissertação moldada no bem é útil. Então, toda palavra que está sendo colocada, moldada no bem, é útil. E diz, Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. Então essa dissertação, esse palavreado, essa oratória, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. E é exatamente o que nós fazemos numa palestra espírita. Mas, no entanto, Jesus misturou palavras e testemunhos vivos, desde a manifestação primeira do seu apostolado sublime até a cruz. O que ele está, mais uma vez, afirmando com outras palavras, é que nós temos que estudar, nós temos que falar, que o falar faz parte do pregar, mas também faz parte do pregar nossas demonstrações de que este Evangelho de Jesus está também mudando a nossa vida, está mudando o nosso modo de falar e também de fazer e de comportar perante a sociedade. Na conclusão, Emmanuel então diz, por pregação, portanto, o mestre entendia
igualmente os sacrifícios da vida. Então, quando vamos pregar, está também colocado que nós temos que dar os nossos sacrifícios na vida, diante das pessoas, na vida diária. E aqui ele também diz, enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Eu vou aqui dizer o meu entendimento, mas que talvez não seja o correto. Porém, foi o meu entendimento, o que Emmanuel quis dizer. Então, ele está dizendo que, enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, ou seja, fazendo esse ensinamento nesse sentido para nós, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Entendi que essa túnica sem costura estava significando uma pureza sem mácula. É isso que eu entendi. Que era essa pessoa, não é? Que tudo que ela falou, ela também exerceu. Isto é, os seus ensinamentos estavam pautados na forma com que ele tratava as pessoas, na forma com que ele agia com as pessoas, em todos os momentos. Não era somente na pregação do monte, ele também, no dia a dia, ele estava com a mesma forma de agir. Sem dúvida alguma, é cada vez mais um puxão de orelhas para todos nós, que somos expositores espíritas, porque nós podemos até ser muito eloquentes na nossa palavra, mas cada vez temos que pensar exatamente neste conteúdo. Ao estudarmos um determinado conteúdo para fazer uma palestra, nós temos que trazer aquilo para o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, porque nós somos o primeiro a escutar o que estamos falando. E é realmente um puxão de orelhas esta lição. Mas sabemos que estamos em evolução. E por isto temos cada dia mais que nos renovar interiormente. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.